Corta pra mim, amigo. Aqui. Começa falando? A gente começa bem no chute, assim. Tá, vamos lá, tranquilo. Eu também tô, pra gente ficar mais à vontade até. Vamos lá. Essa tela aqui. Fala, nossos amigos e amigas, começando mais um podcast PMG. Saudade de vocês aí, uma semaninha, né, já mais depois da Oktober agora, tá acabando a Oktober, né? Pra quem não sabe. Festa Blumenau vai ter uma prorrogação, faça um ótimo Opa. dia, né? Um dia, uma noite, a hora que você estiver vendo esse podcast aqui. E nós estamos aí com uma visita ilustre, nós vamos Isso. conversar aí sobre direito imobiliário com o Fernando. Fernando, gostaria que você se apresentasse aí pra nossa galerinha aí. Então tá bom. Vamos lá então. Primeiramente, né, eu queria agradecer de coração a oportunidade de estar aqui no podcast Tamanho PMG. E estava brincando com o Clóvis ali antes, quiçá tivesse mais oportunidade de ocupar mais uma cadeira aqui, teria o tamanho XG. Eu já ia pular até o G, né? Ia pro XG. Mas enfim, eu quero mais uma vez reiterar, agradecer de coração a oportunidade de estar aqui nesse podcast que de maneira muito singela teve início aqui na nossa região e a cada dia, a cada vez mais está tomando espaço, trazendo bastante informação, entretenimento, cultura e é um bate-papo bem descolado e estou aqui para trocar uma ideia com vocês aí. Vamos acerca somar. do direito imobiliário. Isso. Vamos somar. Direito imobiliário. Direito- Assim, tem um problema com a sua casa, tem um problema Isso, no terreno, alguma coisa? Isso, fala hoje- contigo. exatamente. Vamos lá, vamos lá. Ou um profissional da sua confiança, né? Mas vamos lá, nós vamos começar por de trás para frente, como diz o Isso. outro. Nós vamos começar falando que o Fernando não é só Sim. formado em Direito, mas também é em Administração Pública Sim. e é um entusiasta da política, que a gente adora. A política particularmente, eu também Sim. sou um grande fã de política. Sim. E diga-se de passagem que nós fizemos algumas matérias no Direito juntos, né? É verdade. Então lá é bacana. chegamos a estudar aí algumas matérias juntos, né? E encontramos-se, não sei se pode Sim. falar isso, mas que se dane também. Encontramos-se tomando cerveja também lá na Alemanha, Claro. uns copinhos de chopp lá, Opa. né? Trocando as informações sobre as matérias vigentes do momento. É verdade. É uma reflexão mais profunda. É, Sim, sim. Lá, Não, na é que se verdade, faz necessário, né? É importante. lá na verdade se fez a pós-graduação, né? Que tipo assim, a gente fazia uma pós-paralela no alemão ali, né? Mas A pós era no alemão. tipo isso. Entendi. Né? Poxa. Mas bacana. Mas tu trabalhou alguns anos ali em Blumenau Sim. na prefeitura, né? O que Sei. tu fazia ali, Fernando? Então, vamos lá. Primeiramente, né? Falar desse gosto da política, né? Uhum. Eu, desde pequeno, assim com meus 12 anos, já por conta do meu avô e do meu pai, de gostar da política em si, não da politicagem, né? Que a pessoa é o ser humano ali no meio político, tentando se locupletar, tentando, por interesses próprios, usar a máquina pública, usar aquele mistério, né, que é servir de fato as pessoas. E o que eu sempre me apaixonei na política foi o fato de conhecer ela na sua íntegra. A parte histórica, a parte econômica, porque a política em si, esse conceito de política em si, ele envolve muitas questões, né? Mas voltando ali quando eu era pequeno, eu nunca vou esquecer, era um feriado local lá na cidade, em Blumenau, era um 2 de setembro, meu pai em casa, família em casa, e naquela ocasião teve uma CPI, que eu nunca vou esquecer, era o Antônio Carlos Magalhães, né, que era o presidente do Senado, e o José Arruda, que foi até governador do DF, foi senador, e teve uma situação ali de uma CPI, do painel de violações, já faz muitos anos, e eu fiquei, eu tinha 12 anos, das 9 horas da manhã, até às 18h30 acompanhando, e meu pai dizendo, meu filho, vem almoçar, vem fazer... Porque aquilo, eu gostava de ver aqueles debates, eu gostava de ver, porque, de certa forma, ali, tem muita instrução que vem ali pra gente. E eu sempre fui um apaixonado pelo conhecimento. Sempre gostei do conhecimento. E a política me fornece isso. Né, para a gente conhecer um pouco da história, da economia, das questões, né, da sociedade. E é essa paixão que me levou para a política, assim, de gostar disso. Né? Não das coisas que a gente vê, como eu falei, né, da politicagem, do poder pelo poder, né, de expressões que a gente vê em livros, né?
Até o próprio Maquiavel, né, que é como se fosse um pai da ciência política, né, publicou um livro em 1532, O Príncipe, ficou muito conhecido, né, que naquele momento ali ele foi muito mal interpretado. Né? Eu tô indo por outro caminho, mas só estou comentando assim, né? Ele fez uma narrativa na época daqueles que governaram. E aí ele colocou expressões que na época eram, meu Deus, né? É melhor ser temido do que amado. Por exemplo, o príncipe, né? No caso, naquela época, o governante de hoje, ele tem que agir com firmeza, ele tem que agir pelo poder, ele tem que se impor, nem que isso custe o próprio sangue. Então, como é que eu vou dizer para ti? Essas expressões que tem ali, essa situação, né, dá um norte de como é que é a política em si, fugindo daquele conceito que tinha lá do Aristóteles ou do Platão, de ter um mundo ideal, né, de usar a política como ferramenta, como instrumento para fazer acontecer as coisas na sociedade, e não como ali o Maquiavel narrou que aconteceu com os príncipes do passado, que usaram o poder pelo poder. E de lá para cá, como ele, entre aspas, né, é o pai da ciência política moderna, a gente vê na prática, eu estou falando do Maquiavel, mas se a gente colocar nos dias de hoje, por exemplo, a gente for narrar como é que foram os governos, né? Vamos supor, da minha época, né? Tem anos, a gente conhece cada história, mas vamos supor, eu já presenciei. Vamos supor, da época do Sarney, como é que foi o governo dele, né? Logo em seguida, né, na eleição do Fernando Collor, que foi uma eleição fantástica da maneira, né? Uma revolução, um cidadão lá de Alagoas, né? Com poder, de certa forma, mas chegar à presidência do país num partido chamado PRN, que ninguém conhecia, chamava ele de maluco. Como é que ele chegou no poder, né? Depois dele, ali, o Itamar Franco, naquela transição, como é que foi o governo? O que ele fez? Qual foi as ferramentas que ele se utilizou para conseguir administrar, gerir a máquina pública, os três poderes, né? A influência ali que ele tem? Como é que foi na época do Fernando Henrique, os 2 mandatos? Depois do presidente Lula, depois da Dilma, e assim vai. Então, é legal a gente, como ser humano e como sociedade, compreender esses meandros do que acontece para a gente, né, formar opinião ou querer saber. E assim, eu sei que eu estou me alongando, mas eu quero dizer assim, assim, quando muito jovem, a gente tem aqueles, eu não quero dar um mau exemplo, mas a gente tem aqueles ideais, vamos mudar, vamos fazer isso, é interessante. Só que chega um dado momento, e eu presenciei isso na prática, não que isso não possa acontecer, porque a gente, né, tem esse espírito probo, honesto, correto, de fazer a coisa certa. Mas, como a gente vê na prática, com o sistema que a gente tem aqui, né, dos 3 poderes, né, criado lá por Montesquieu em 1776, que aqui no Brasil... a união, aquele que está com o poder, é muito forte, né? Então os demais acabam indo junto e acaba acontecendo o que a gente vê hoje no país, né? Não tem uma independência de certa forma dos poderes, né? E aí fica no que está, é uma mesmice. Aí a gente vê um Brasil de hoje, né? Que a gente sempre acreditando que a gente, pelo tamanho do país, né, pela sociedade que a gente tem, pelas riquezas naturais que nós temos aqui, é um país para ser um país primeiro mundo, né? Mas enfim. Colocando, né, esse maquiavélico, que ficou a política maquiavélica, vamos dizer, de repente, isso. Né? Isso acaba pegando naquele sentido da ganância humana, né? Exatamente. Primeiro eu e depois vamos ver o que sobra para o Exatamente, então, Clóvis. No Brasil, na América Latina mesmo, a gente vê, né, 300 países à nossa volta aqui, numa situação bem já deteriorada. É bem isso. Mas tem uma máxima que, tipo assim, a política ela vem começando a se construir desde lá dos primórdios, quando se fala lá de Abraão e etc. Isso. Mas tem uma máxima que em Roma, eles tinham o costume de ir tudo pra frente da cidade, lá Sim, na Grécia também, Grécia, né? Na água, na praça pública. Exatamente, né? Para poder discutir. Isso. E a retórica isso. é o que contava, que por isso que a gente tem as histórias assim dos vereadores, dos deputados, etc., que é a retórica.
Que também é um pouco diferente do que essa briga que existe hoje, que você vê lá que é verdade. muita discussão. Então eu achei muito interessante quando você trouxe na época que você ficou assistindo lá da Isso, parte da manhã É. até às 18 horas da tarde, porque Sei. a retórica chama muita A atenção, né? retórica. É bem oportuno tu falar disso, porque na Grécia Antiga, né, na época dos filósofos, né, tinha um grupo que eram os sofistas, né, que eram aqueles que tinham o dom da oratória e da retórica, só que eles não produziam nada. Eles eram bons no falar, mas de fato, de efeito prático, que a gente chama os sofistas, né? E aí eles iam para a praça pública, que é a ágora, né? E lá havia as decisões, né? E aí a população estava ali e eles com aquela persuasão... Faça o que eu falo. Isso, faça faça. Só que na prática não... Lógico, a gente sabe que hoje o que a gente tem no mundo ocidental, no mundo de hoje, no mundo contemporâneo, vem de lá, né? Muitas bases vêm de lá. Mas não se colocou na prática naquele momento lá. Então ficava tudo na retórica. Só que pelo poder de convencimento, né? Pelo poder de convencimento, as massas acabavam se influenciando com isso e as decisões acabavam acontecendo, né? Sendo tomadas lá, né? E do que o Clóvis comentou do Maquiavel, que é expressões maquiavélicas, ele foi muito mal interpretado, né? Como eu falei. Na realidade, ele fez uma jogada de mestre, porque ele nasceu em Florença. Naquela época tem que entender um pouquinho do contexto, como é que era a Itália, né? A Itália era uma concha de retalhos, né? Os Médici lá em cima, os Borgia, os Sforza. A Itália não tinha essa unificação, era um mesclado. E ele nasceu naquele contexto. E naquele momento ali, ele tinha um cargo em comissão, que ele tinha recebido lá na época, e aquele cidadão que ele ajudou acabou saindo, como a gente vê na prática, dessas trocas que acontecem de poder, e ele queria demonstrar, de certa forma, a capacidade e conhecimento que ele tinha. E aí ele fez esse compilado de narrando, como eu poderia fazer, qualquer um, fazer um estudo, como é que foi na época, eu estou trazendo para cá, né, para a nossa realidade. O governo de Sarney, o governo tal, o que ele fez? E ele narrou os meandros de como foi feito ali. E ele colocou isso na íntegra e entregou isso para aquele governante da época. Resumindo, o cidadão, ele abriu aquilo lá, viu a riqueza de detalhes e acabou contratando ele para trabalhar no governo, num cargo, né? E depois ele saiu, mas enfim. Mas ele fez esse compilado, ele foi narrando essa história. E ele não cuidou no falar, assim, lógico que ele usou, até o livro, quando a gente vai ler ele tem uma linguagem, assim... pesado, assim, o vernáculo, que chamam, né? A semântica ali é mais delicada. Mas ele usou de palavras ali de falar, é o poder pelo poder, o governante ele tem que aplicar a força, né? O poder da palavra dada. Até porque eu acho que quando foi escrito esse livro, ele pensou que quem ia ler era só o governo, né? Não ia ser caído na mão do público. Sim, né? E hoje é o livro de cabeceira de todo político. Exatamente. Até estudantes, filósofos, isso, etc, tudo, né? Mas assim, o capítulo 12 do Maquiavel é uma lição de vida. Tem 6 páginas só e ali ele... Aí demonstra tudo que a gente está vivendo hoje, não só no Brasil, no mundo inteiro, no que tange a poder, né? A estrutura de governar, de como, que nem, por exemplo, né? Aquilo que eu falei antes, lá da Grécia, né? Lá na Grécia já se falava dos 3 poderes, né? De um poder executivo, de um legislativo, de um judiciário, mas isso só foi se concretizar, né? Em 1776 com Montesquieu, que era para ter o equilíbrio de forças, né? De certa forma. É interessante, né? O Poder Legislativo é independente, ele faz isso, tal, é leis, é fiscalizar e tal, mas na prática não é, né? A gente sabe que não é. E ali é que começa, e trazendo aqui para a nossa realidade, foi ali que começou, que a gente soube, né? É mensalão, é isso, é aquilo, Lava Jato, isso já tem lá de trás, né? Então isso é muito ruim. Para os amigos, né? Isso. Os benefícios e para os inimigos. Mas que na verdade, desde a época da Grécia Antiga, existe aquela máxima, né, cara? É pão e circo. Pão e circo, exatamente. É isso, né? Mas assim, Brambila e Clóvis, né? Eu estou falando desses fatos, mas assim, eu posso até ser ingênuo no que eu estou dizendo hoje, com meus 46 anos, mas eu creio ainda no ser humano. Eu creio na pessoa que tem a vocação do espírito público, a pessoa que é correta.
de tentar buscar fazer o que é correto. Ah, mas é difícil porque vai ter que ter uma coalizão, vai ter que negociar com aquele. Não. Pode ser utopia. Mas se você tem uma linha assim, né? A pessoa vê, não, realmente é uma pessoa correta, é uma pessoa honesta, é uma pessoa de princípios, né? E ela tentar colocar isso como um grande líder, né? Como um grande protagonista, eu creio que dá para fazer bastante coisa, né? Embora, desde quando o ser humano é ser humano, há corrupção, o que o Clóvis falou, né, dessa questão do poder, mas eu acredito ainda no ser humano, eu acredito ainda nas pessoas do bem. Por exemplo, não estou querendo, né, que nem você também trabalhou no governo, né, passou lá com probidade, com correção, dentro daquela atribuição que tu estavas ali, tu procurou colocar o teu jeito de ser, né, de ser correto, e aquilo, de certa forma, já baliza ali. Aquelas pessoas que estão vendo, que já tinham um intuito, de repente, de fazer uma coisa errada, já começa. Mas, enfim, então, eu vejo assim, que tem solução para algumas coisas, né, na nossa sociedade. Basta a gente, pode ser ingênuo da minha parte, mas ser aquela gotinha no oceano, né? Que vai fazer a diferença, né? Pelo menos quando eu chegar em casa, isso é utopia, mas pelo menos eu tenho 2 filhas, né? Mas quando eu chegar em casa, colocar, né, minha cabeça no travesseiro, eu tô com um dever cumprido. Uhum. E eu não consigo imaginar como alguém, eu já vi, eu tinha um sonho de ir para Brasília, né? Eu estava num partido político na época. E de Blumenau foi 4. Teve a convenção nacional do partido lá. Aí lá eu pude conhecer o Sarney, conhecer o Orestes Quercia, depois ele faleceu. Conheci o Monsanto, que foi senador muitos anos. A gente foi na cúpula a gente votava lá, que era a eleição do Michel Temer e do Maguito Vilela. E aí a maioria era Michel Temer. Fui para votar ali no Maguito, do falecido senador de Goiás, né? Um homem muito correto. Então ali a gente já começa, como é que eu vou dizer para ti? Agora é muita informação. Eu estava numa linha ali. Como é que tu me perguntou ali para fazer um core? Não, mas já vou dar um. Isso, já vai dar uma continuidade dentro dessa linha tua, porque tem algo muito interessante que pouco sabe que tu é casado com a Marisa Tonetti. E ela tem um dedo na política muito forte. Sim. Foi candidata aí 2 vezes, é isso? 2 vezes candidata. Teve votações. Ela ficou como suplente. Então, votações bem expressivas, diga-se de passagem, né? Já teve aqui conosco no PMG, sim, como o Clóvis falou, uma das primeiras entrevistas que nós tivemos aqui, um bate-papo super bacana, sim, né? E ela colocou muito bem isso aí, né? Eu achei muito legal da parte dela quando trouxe essa paixão também pela política, e é legal saber, sim, que tu tá envolvido nesse... E agora como que é estar do lado de uma mulher que também gosta da política, tá no meio da política? E o Fernando, eu vi o dia que ele se filiou ao MDB, eu tava lá na reunião, eu lembro que eu tava lá, deu um testemunho bacana, veio pro partido ali, sim, do MDB e trouxe ali algumas ideias também, sim, né, no momento, né? Sim. Foi muito bacana, assim, a tua oratória lá no momento, né? Então... Fala muito bem, né? Fala bem. Tô aprendendo, né? Não, e somos eternos aprendizes, né? É verdade, né? E isso é legal, e gostaria que você comentasse um pouco dessa experiência dentro da política também, porque tu não foi o candidato, sim, mas você acompanhou de perto, sim, a pessoa, sim, que está do teu lado nesse processo, né? Então, Brambila, vamos lá, vamos pegar essa linha. Quando eu fui ali para Brasília, eu era ligado foi o meu primeiro partido, né? O MDB ali, fazia parte da juventude. E quando eu fui para lá, eu pude ver na prática, né, algumas coisas, algumas questões ali, né? De ideais e tal, mas enfim, eu sempre fui assim uma pessoa que eu gostei sempre de servir as pessoas, me dá prazer em querer ajudar, né? A gente se sente gratificante assim, né? E às vezes com questões simples que a gente pode fazer, né? Então, assim, em Blumenau eu sou uma pessoa bem conhecida lá, né? Eu morei a vida inteira lá praticamente e recebi convites até para ser como candidato a vereador lá, só que lá é uma eleição bem difícil, aliás, a eleição de vereador é uma das mais difíceis, sim, que tem, né? São muitos candidatos, o voto se polariza, e eu recebi uma oportunidade, mas eu não fui. E quando eu vim para Gaspar, eu conheci a Marisa na prefeitura, a Marisa também era servidora lá em Blumenau, fazendo um curso, e eu sempre tive esse sonho de participar de uma eleição, mas quando eu vim para cá, eu não tinha muito conhecimento aqui na cidade de Gaspar. E esse meu sonho
como a gente está aqui nesse podcast, e aqui nesse podcast se fala a verdade, aqui é papo reto, eu vou abrir para vocês. Eu nunca comentei com ninguém, mas exclusivo. Esse sonho ali que a Marisa, né, tá indo, é um sonho que era meu, que é meu ainda. Estou sendo sincero. A Marisa também tem esse espírito público, é de servir, de ajudar, mas quando eu cheguei aqui em Gaspar, eu vi do conhecimento que ela tinha com as pessoas, eu digo, é ali, uma joia, né, tem que lapidar, como eu também, a gente está passando um processo de lapidação, e aí eu fui inserindo esses ideais dela, de ajudar as pessoas, de se envolver, de conhecer, de trabalhar, né, e eu vi na Marisa no primeiro momento já, que a Marisa, eu já falo demais, ela é italiana também, mas ela já é mais contida. A honestidade dela, a pessoa íntegra, eu digo, essa vai fazer a diferença. Essa, de maneira correta, vai conseguir, né? Tanto, inclusive, que quando ela assumiu como vereadora naquele momento, ela teve um papel decisivo na Câmara de Vereadores para aprovar esse projeto do Avança Gaspar. Eu né? lembro disso aí. Mas, enfim, então é isso. E aí eu já tinha militado ali no MDB, gosto, porque naquela época, no passado, era apenas 2 partidos, né? Era a Aliança Renovadora Nacional, a Arena, e do outro lado o MDB, né? O PMDB. Enfim, e é isso. Eu tenho um carinho muito grande e tal. O MDB também é um partido, como é que eu vou dizer para ti? Ele é um partido de centro também, né? Às vezes, né? Eu acredito assim que tem que haver o equilíbrio das coisas, né? Não pender muito para um lado, nem muito para outro, mas manter o equilíbrio. E é isso aí. Estamos aí na batalha. Aí. Mas como que foi você não contou para nós, como que foi esse processo de militar com ela nas ruas e buscar esse voto a voto? Então, eu participei de eleição e eu sei que o negócio não é fácil, não. Assim, agora, tu como na retaguarda ali, isso. A coisa... Então, a gente também fez uma campanha muito singela, né? Geralmente, assim, uma campanha política, a gente sabe, para se realmente ter chance... A gente se despende algum, né? Tem a questão de ter uma equipe, ter um pessoal trabalhando, não é compra de voto, jamais. Mas tem que ter uma equipe. Então, o que a gente tinha de diferencial, né? Que era a questão da honestidade. O diferencial é a honestidade, é fazer a diferença, é batalhar. E aí, quando a gente... voltando assim, e para muitos candidatos, o momento de pedir o voto é o momento mais difícil. Porque tem gente que está ali, como o Cláudio falou antes, que é uma questão de poder. É uma questão de poder. Né? Então, pedir o voto ali é um dos momentos mais delicados, porque muitas das vezes aquele que se elegeu e está indo para uma reeleição, às vezes ele está retornando para aquela comunidade, para aquele local, só depois. Mas devendo alguma coisa que ele fez no passado. Mas espera aí, eu trabalho, eu sou vereador, eu não posso estar direto lá com a comunidade, pode vir no meu gabinete se precisar, mas é o único momento que a pessoa tem no momento de campanha. E no caso da Marisa, né, por conta da honestidade, tem um passado íntegro, é uma pessoa muito transparente, é muito verdadeira. Então, aquilo para ela, como a gente gosta de lidar com as pessoas, estar com as pessoas, aquilo é uma coisa até natural. É cansativo, é desgastante, por causa de uma agenda que tem que cumprir e tal, toda hora se expressando, conversando, falando, mas é prazeroso pelo fato da gente estar indo na casa das pessoas. E digo para ti assim, sinceridade, lógico, a gente vem, né, de um meio também cristão, mas enfim, as pessoas que a gente foi, e nenhuma delas, assim, sai daqui, geralmente ouvindo, teve 2 situações em eleições, na primeira eleição que o cidadão foi lá para Bela Vista, de política, não quer, e a gente sentou para conversar, ele olhou, nos analisou, convidou, e ainda a gente comeu uma cuca junto. Isso, de conversar assim, mas é isso. É essa. E aí, como é que eu vou dizer? Tu também já participou, não é fácil, é difícil. A gente vê muitas das vezes uma disputa desleal. Né? Eu não estou tirando... Isso entristece, não, mas eu não tô tirando o mérito daqueles que se elegeram, que se reelegeram, enfim, né? Mas é desleal, né? Em algumas situações a gente viu na prática, né? Mas, enfim, o que eu queria registrar, Gaspar é uma cidade, né, que já está se expandindo, está crescendo,
e que a comunidade aqui, a população realmente olhasse para dentro de si, né? Geralmente essas pessoas são pais, têm família, de ver de fato para quem de fato estão dando seu voto. Né? Verificar a conduta da pessoa, sabe? Fazer uma pesquisa e ver, porque é aquela pessoa que vai representar ela. Ah, mas eu não estou nem aí. E, infelizmente, a gente sabe que no cenário político nosso atual, aí a pessoa não lembra quem votou, né? Às vezes para deputado e tal, né? Vou chamar a atenção aqui do nosso público. Olha só, a partir do momento que o candidato ele vai lá pedir o seu voto, e você vai lá e pede um caminhão de brita, pede uma cesta básica, pede alguma coisa que não deveria estar pedindo, isso é compra de voto. Mas até aí vai passar, talvez ele até vai te dar e tá tudo certo, você vai votar nele. Só que não reclama depois, se faltar o remédio lá no teu posto de saúde, se faltar um médico lá no posto de saúde, não fica reclamando não. Tu fez parte disso. Então, vai pelo caminho que, né, o Fernando tá falando aqui da honestidade. Se o cara te der, talvez até pegue a cesta básica sim. Mas já começa a fazer campanha contra a pessoa. Porque essa pessoa que te deu alguma coisa na campanha, ela vai ser desonesta também. Se ela está sendo desonesta naquele momento, ela vai ser desonesta depois também. Atente aos sinais, né? Exatamente. A gente fica revoltado nesse sentido, porque realmente, na política, não adianta reclamar agora que teve alguns lá que na época fizeram o que não devia. Verdade. Né? E aí alguns estão lá hoje. E estão lá e não adianta reclamar. Ah, mas não tem remédio na policlínica. Ah, mas a minha consulta está demorando. Parabéns. Tu ajudou a fazer isso, tá? Verdade. Fica a dica. Mas voltando lá, Fernando, vocês também têm um lobby que vocês são evangélicos, né? Vocês são da igreja evangélica lá, como o pastor Sérgio ainda? Isso, com o Serginho lá. Com o Serginho, gente boa pra caramba. Na realidade, eu venho de um lar, né, católico, né? Olha aí. O meu avô, meu falecido avô, ele era padre. Meu avô, ele celebrava uma missa toda em latim, falava italiano. Teu avô era padre? Meu avô se formou padre, aí ele abandonou a batina, graças a assim, Deus, senão não estaria aqui, né? Aí. Mas só quero registrar. E eu também sou de origem italiana, e dos meus antepassados, 2 ficaram na Itália, né? E 2 vieram para cá. Um é o Nicola Beretta e o Bradio Beretta, que eram sacerdotes. E também teve uma santa, entre aspas, né? A última santa a ser canonizada pelo Papa João Paulo II é a Santa Diana Beretta. Então tem uma santa até com sobrenome. Então assim, eu vim de um lar católico, a gente praticava, agora é a catedral, mas lá na Matriz em Blumenau, todo sábado ou domingo, mas geralmente era todo sábado. Mas por uma série de questões assim que a gente... eu não estou fazendo um pré-julgamento, a gente sentiu no coração, né? A gente teve um encontro verdadeiro, porque assim, eu vejo assim, aproveitando o gancho, Brambila, as pessoas hoje, o ser humano, ainda mais no momento que a gente está vivendo tão difícil, né? Está buscando alguma coisa. E às vezes tu vai numa fonte, enfim, não estou dizendo que essa é a melhor, mas assim, e naquele momento eu e a Marida, a gente estava em busca, né, de algo diferente e tal, e aí a gente teve um encontro, uma coisa assim, eu sempre fui muito cético, muito desconfiado, eu não aceitava, ainda mais, né, vindo de um berço bem católico, mas aí, né, aí tem a ver com transcendente, não tem a ver com pessoas, tem a ver com Deus, né, com Jesus, e ali teve um encontro muito verdadeiro, e que eu estou comentando contigo, né, hoje, né, a gente está vivendo assim tantas situações que as pessoas estão com intolerância, ninguém mais está respeitando ninguém, né? A gente vê no trânsito, fechada. Eu estava acompanhando, até aproveitando, eu estava ouvindo, já faz tempo, marcou o doutor Marchetti, que era o delegado regional na época do plenário, dando uma entrevista. Gente, se alguém cortar a sua frente, por favor, mesmo que você esteja na razão, não porque o pessoal está andando armado. E está tendo muito, o pessoal não comenta. Agressões físicas e até homicídio, morte. Né? Então, em fila, enfim, é uma série de situações. E aí, aí eu e a Marisa, né? Aí a gente encontrou ali com Deus, ali, né? Com algo assim que foi inovador pra gente, né? Assim, diferente, né? E é isso. Bacana isso aí, bacana. E aí, juntando a política com a igreja evangélica, o que tu acha que tá rolando lá no... Então, vou precisar dar uma saidinha rápida, mas vamos lá. Tá. Em relação a Israel... Então vamos lá. Primeiro, né, é uma questão muito importante, né, essa questão, né, que teve um momento da história, né, que a igreja, né, principalmente a igreja católica, ditava as regras, né, de quem ia ser o rei na época da monarquia. Vai lá.
na época da monarquia, né? E chegou um rompimento, teve um rompimento entre a igreja e o Estado, né? Então a igreja, no modo geral, ela tem essa atribuição, ela não pode interferir, né? Mas eu creio que é possível, né? Às vezes está uma dicotomia. Poxa, o cidadão está falando de política, mas também está falando de religião. Eu acredito que é possível pelo próprio exemplo que a gente tem na Bíblia. Quem conhece a Bíblia sabe, tem uma passagem muito interessante, é um livro culto, é o livro do profeta Daniel, que o Daniel, ele assumiu um cargo público. Ele era o segundo mais importante na época, no tempo dele. Por que ele foi o segundo mais importante? Por conta da honestidade. Na época lá, o faraó viu nele que ele era o mais íntegro, o mais honesto, o mais correto. Pessoas tentaram, isso está sendo narrado na própria Bíblia, né? Pessoas tentaram, por ciúme, por vaidade, tentar tirar ele daquele jeito, mas ele era um homem íntegro. Ele se retirava para fazer oração, né, a Deus, 3 vezes ao dia, no mínimo, né? Na manhã, no meio-dia e à noite. Ele usava aquilo como premissa, e aquilo é que deu força para ele, embasou ele num caráter de honestidade, e aquilo que fez o faraó ver, então trouxe ele para uma situação, sabe, Clóvis? Que a gente vê na Bíblia, que é possível, né, ter essa questão política, né? Entre aspas, né? E ter pessoas do bem, né? Que vêm do meio de um lar cristão, ou coisa nesse sentido, né? Isso é transformador sempre. Transformador. O José do Egito também, que a gente vê na história também, ocupou espaço público, era um homem cristão, temente a Deus. E a gente observa que quando essas pessoas assumiram essas funções públicas, aquela região, aquele local prosperou. E é essa mensagem que eu também gostaria de deixar para a comunidade aqui que está nos assistindo, quem está acompanhando a gente, que procurar analisar, né? Ver quem que a gente está, de repente, dando aquele voto de confiança, analisar, ver porque isso vai fazer toda a diferença lá na frente, né? E do conflito ali de Israel, né? É um conflito aí, isso aí é algo muito antigo, né? Que aí a gente é coisa histórica, né? Se a gente for ver lá desde lá do passado, do povo hebreu, do povo filisteu, que hoje eles chamam dos palestinos, dos conflitos que vêm, por exemplo, ali onde está tendo conflito, principalmente na faixa de Gaza, se a gente for acompanhar o lado histórico da faixa de Gaza, é um território que foi invadido várias vezes, ali são várias etnias, tem questões políticas e sociais ali, tem questões religiosas, então aquilo ali é uma bomba relógio, né? Mas enfim, do posicionamento ali da igreja é a gente, como cristão, não fazer um pré-julgamento tanto daqueles que estão do outro lado, né? Não estou fazendo ali o Hamas, né? Esse grupo que entrou no poder e controla ali a faixa de Gaza, né? Que é contrário ao outro partido, o Fatah, que cuida da Cisjordânia, que tem parceria com Israel. O que cabe a gente, eu creio, como cristão, porque Jesus ele não julga ninguém. Embora o que a gente viu, né, crianças morrendo e tal, isso choca a gente enquanto sociedade. Mas o que cabe a gente como cristão é continuar orando pelo povo de Israel, continuar orando também pelo povo do outro lado, né, que também esse grupo político que comanda ali a faixa de Gaza, o Hamas, a própria população ali da faixa de Gaza, que tem palestinos, tem árabes, eles são contrários àquela situação ali. Né? É uma imposição ali deles. Então, cabe a gente orar, pedir a misericórdia de Deus, a graça dele. Por que eu digo isso? Mas tu está defendendo, não estou defendendo o que está acontecendo, mas eu acompanho uma passagem que aconteceu na Bíblia, que de fato aconteceu, que isso me chama a atenção. No momento mais crucial ali da vida de Jesus, quando ele estava sendo crucificado, né? Do lado deles, 2 cidadãos ali cidadãos que cometeram crimes, que mereciam ter sido punidos com a severidade da época, mas Jesus que estava ali, ele não merecia aquilo. Mas um daqueles que estava do lado de Jesus, viu naquele momento de tanta agonia, olhou para ele e observou, Jesus, esse cidadão que falou com ele, houve um arrependimento e Jesus perdoou ele e disse, ainda hoje tu estarás comigo. Então, assim, eu não faço pré-julgamento de ninguém, né, nem de um dos lados.
Lógico, a terra que emana leite e mel é Israel, é a terra prometida. Aquilo que é ato terrorista tem que ser punido, tem que ser banido, mas uma questão mais transcendente eu deixo, né? Cabe a gente botar o joelho no chão, orar e pedir a misericórdia e a graça de Deus, porque aquele conflito que está ocorrendo ali, lá naquele local, está ocorrendo no mundo inteiro. Situações parecidas, né? Aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, está tendo uma guerra, pessoas morrendo, pessoas passando necessidade, passando fome, morrendo. Nos dias de hoje, a gente que mora aqui na região sul, mas a gente vê uma carência de necessidade de todos os sentidos, né? Então, assim como o Renato Brambila estava comentando, cabe a gente como cristão orar e pedir a graça de Deus. Vou convidar meu amigo Renato Brambila para voltar na cena aqui. Cortei. Aí. Eu tava ali escondidinho atrás da TV. Ah, legal. Então, voltando lá, sobre Israel, eu acho interessante, não sei se tu sabia, conto pra todo mundo, se essa guerra tivesse demorado mais uns 30 dias, o Clóvis tinha recebido uma bomba na porta do hotel lá, que ele tava indo pra lá. Sério? Nossa. É dia 14 agora de novembro. Poxa. Mas tudo bem. Dia 14 de Olha novembro, já aí, ó. pensou? Daqui a pouco o Clóvis, ó o Clóvisinho, não o Clóvis. De repente o Cláudio estava levando a paz para aquele povo. Quem né? sabe, né? Não, brincando. Não, mas é Carregando verdade. água pro povo, mas não. cheio. Eu fico imaginando a pessoa que tava lá, dando um rolê assim, vou lá ver a Terra Prometida, daqui a pouco o negócio começa... Sim, tá uma situação bem... É complicado. Delicada. A gente vê ao longo do tempo os conflitos, né? Ali em 1967... aquele conflito dos 6 dias, em 73 também, e foi tudo muito rápido, né, a solução, né, e essa aí está sendo... Mas na verdade eu acredito que né, que Israel está sendo muito meticuloso no sentido de eu vou acabar com eles, né, eu vou acabar com o Hamas ali, eu vou exterminar esse povo e acabou. Sim. Né? Não a Palestina em si, Foi mas a promessa primária, né, vai ser uma retaliação ímpar. Quem sofre é o povo, só que não vamos ser coniventes, né? Eu sou sincero em dizer, isso foi o primeiro atentado terrorista, realmente foi 40 mil mísseis disparados para a terra de Israel, né, naquela ocasião, e sem um aviso prévio, querendo mesmo nas guerras, existe ainda as leis da guerra, né? Exatamente. Um aviso, enfim. Com certeza. E ali o negócio foi pego todo mundo desprevenido. Mas né? a pessoa não sabe, mas até na guerra, lógico, isso é, né, em livros, né, na prática a gente... Mas existem as regras, né? Tem os tratados lá de Nuremberg e tal, que não pode atirar, vamos supor, um paraquedista, né? Ele ser alvejado na hora que ele está, né? Mas a gente vê que na praia da Segunda Guerra, né? Imagina, né? Aconteceu isso, meu Deus. Mas tem ali, né? Para não ter atrocidades e tal, né? Porque aquele que está do outro lado é meu inimigo, será? Tem que analisar ali, né? É uma situação bem delicada. A gente vê muitos especialistas falando a respeito, né? Até porque a gente comentou ali no passado que vem desde a época lá de Isaac e Jacó, né? Isso, que fala. Ali né, que Sara, né, não podia, e aí teve Agar ali, aí concebeu ali o Ismael, e dali já começou os ismaelitas. Que é aquela questão assim, a gente sabe que hoje as situações hoje acontecem no seio da família, né? Ou por uma situação de uma rejeição, né? Se não tivesse isso, não existiria nem psicólogos e nem psiquiatras, né? Hoje a grande maioria é conta disso. É uma situação que ocorreu lá na família. Então ali pode ter sido, de certa forma, um estopim por uma rejeição, né? Claro. Daqueles ali. Mas isso vai muito além. Ali tem uma questão social, política, a questão da religião, né? Principalmente, né? São né? 3 religiões monoteístas, as maiores do mundo que se convivem ali entre elas, né? Isso. Complicado. É complicado. Mas... Em família, né? Pode ter situações em guerras internas também que muitas vezes acontecem numa outra frente que a gente tem do nosso convidado aqui, que é sobre partilhas, provavelmente, e de imóveis, e alguma coisa, aquela casa do pai vai ficar para nós, mas a casa nem é do pai. Sim, ali é outra guerra. É outra guerra. É uma guerra, não digo guerra santa, né? Mas ali começa outra guerra. Que agora nós vamos entrar no trabalho... Vamos. Não tem um míssil? Exatamente, ele mandou um míssil. O trabalho de fato aqui que o Fernando hoje pratica, que é o direito imobiliário. Sim. Né? Então o Clóvis ali já mandou, despoleta ali um problema pro Fernando resolver aqui.
né? Que, diga-se de passagem, a quem dirá que às vezes a pessoa tem pressa só de ir lá e comprar. Certo. E aí, esse ir lá e comprar não é só comprar, tem vários entornos que existem para poder você ter de fato um bem seu. Exato. Né? E aí entra a questão divisão de bens, Claro. se está em inventário, se não está, se isso tem uma terceira pessoa envolvida, se isso tem um uso capião no rodando, Sim. né? Se isso tem, de repente existe um sócio ali, aparentemente, se existe um contrato de gaveta, né? Se está escriturado, se é só no contrato. E a gente vai tentar trocar uma ideia aqui para entender um pouquinho melhor a respeito disso. Vamos lá. Então, Brambila, primeiro, né, quando a gente fala do direito imobiliário, né, para o pessoal entender, é a regularização de imóveis, né? E hoje, se a gente for analisar, é sabido, né, que o grande sonho do brasileiro é adquirir a sua casa própria. Ou se aquele que já tem é ter uma casa de campo, ou uma casa na praia, né? Mas hoje a pesquisas recentes apontam que é o maior sonho do brasileiro. Mas esse sonho, na prática, se a pessoa não tomar as diligências que é para serem tomadas, ela pode estar caindo no grande pesadelo da vida dela. Uhum. E isso pode se transformar no maior pesadelo da vida dela. Imagina, a pessoa fazendo as suas economias, junta ali e tal, e na hora de adquirir esse bem, ela compra, né, gato por lebre, que eles chamam, né? Sim. E aí tem que tomar muitos cuidados. E um dos cuidados que a gente sempre solicita é procurar um profissional que tem especialidade nessa área, procurar um corretor de imóveis no qual a pessoa tenha confiança. E aí, primeiro de tudo, é fazer, de certa forma, fazer uma análise, né? Para que esse sonho, de fato, não vire um pesadelo. Então, a gente chama, assim, na área de regularização de imóveis, fazer uma diligência. A gente chama, o nome é bonito, due diligência. E o que é essa due diligência? Quando ela procura um profissional, né, um advogado especialista nessa área, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma aferição daquele imóvel no que tange a tudo. Se aquele imóvel ele tem um registro, né? Aí o que é o registro? É o nome da pessoa de quem você está comprando lá no registro de imóveis. Porque no Brasil só é dono quem registra, aquele nome que está lá, tá? Mas depois eu já vou explicando as nuances, né? Então, é feita uma análise prévia também da parte do vendedor, né? Por exemplo, se ele tem alguma ação futura, de repente o cidadão está adquirindo imóvel, não aparece nenhuma restrição. Mas se a gente for fazer uma análise mais a fundo do cidadão, a gente observa, tem uma ação em curso, vamos supor, o cidadão é um empresário e tem uma ação trabalhista com valores que a gente observa ali expressivo. Lá na frente pode ter uma penhora desse imóvel ali, ou de repente na própria ação o advogado, quando distribuiu a ação, já solicitou um arresto daquele bem. Então tem que tomar muito cuidado, né? E explicando assim, sabe, Renato, que isso não é custo, é um investimento que a pessoa está fazendo, né? Faz uma análise profunda, analisa, né? E aí eu quero fazer algumas distinções, se tu me permite. Por exemplo, assim, a gente, no direito imobiliário, nessa parte, a gente fala muito de direito de posse, né? E o direito de propriedade. Hoje no Brasil, quem é proprietário? Hoje nós temos uma competência, nós temos um cartório, que é o cartório de registro de imóveis, né? Aqui em Gaspar nós temos mas tem municípios que têm competência de 3 ou até mais, né? O estado de São Paulo tem vários. Então o que acontece? A gente quando nasce, é emitida uma certidão de nascimento, que ali consta dados civis, a gente casou, né, divorciou, vai constando ali no rodapé numa verbação. E o imóvel também, por analogia, algo parecido, também tem uma certidão de nascimento parecida, que se chama a matrícula do imóvel. Essa matrícula do imóvel, ela vai constar os registros ali, ela vai ter ali uma sequência, né, aí tem os princípios ali que a gente chama, vai ter a descrição do imóvel, quem é o proprietário, tudo relacionado ao imóvel vai estar ali. Então, hoje no Brasil, só é dono, de fato, proprietário, aquele nome que está lá no registro de imóveis. Tudo que tiver fora disso, eu não sou dono, eu tenho a posse. A posse é um direito também. Mas o que é a posse, Fernando Bereto? O que é a posse? A posse é tudo aquilo que não é o que está lá no registro, mas é um direito que eu tenho. São atributos, são coisas que me fazem parecer que sou dono. Por exemplo,
eu tenho meu carro aqui, sou teu vizinho, por exemplo. Tu vê todo dia eu fazendo a manutenção dele, assim, cuidando, eu abasteço, pô, o Bereta ali, final de semana, sempre lavando o carro. Mas será que eu tenho aposta? Tu vê eu ali. Tu vê eu com atributo também de dono, porque quem é proprietário e dono cuida do seu bem. E aí, mas será que é meu? Será que não está no nome da minha esposa? Será que ele não está com uma alienação, que ainda é do banco, e ao final vai passar para mim? Então tem que tomar muito cuidado, né? Aí vamos... Dizem que tem muitos nessa situação, que parece... Que, mais muitos. Carrão, né? Muitos mesmo. Parece, mas não é, né? Parece, mas não é. Então, esses são os atributos. Mas, por exemplo, quando eu vou adquirir um imóvel, eu fiz a diligência. Analisei, é isso, não tem um empecilho. O que eu tenho que fazer? Não existe contrato de compra e venda, aquele contratinho, né? Um exemplo, né? A própria lei civil, no Código Civil, no artigo 108, diz que toda venda, né? Toda compra e venda de imóvel, que ela é superior a 30 salários mínimos, ela deverá ser feita através de escritura pública. Então, a escritura pública, esse documento, é o contrato de compra e venda. Aí, pessoal, mas o que é uma escritura pública, né? Vamos lá. A escritura pública é um documento que tem fé pública, que é realizado num cartório de notas. A gente chama serventia, mas, pessoal, né? É o cartório de notas, lá, feito por um tabelião. O que esse tabelião vai fazer? O que esse oficial vai fazer? Ele vai pegar a documentação das partes, ele vai pegar dos compradores, vai fazer alguma análise, mas ele, naquele momento, quando ele for fazer a escritura, ele só vai narrar aquele negócio jurídico que nós fizemos e vai colocar num documento. E aquele documento tem fé pública, é uma escritura pública. Então vai ser emitida essa escritura pública no tabelionato de notas. Ok. Mas já transferiu a propriedade para mim? E aí chegam muitas pessoas no escritório e dizem, doutor, eu sou dono, eu tenho a escritura. Não é dono ainda. Eu emiti a escritura de compra e venda daquele bem, né? Paguei para o cidadão e tal, a gente fez o documento, mas aí é que está, aí é que as pessoas geralmente se enganam. Existe um outro cartório, uma outra serventia que ela só tem uma competência, a questão dos imóveis, nada mais, que é o registro de imóveis. Aí eu vou pegar aquele título que foi emitido, que no caso é a escritura pública. Então, mais uma vez, a escritura pública o que é? Feita pelo tabelião, ele vai narrar os fatos, ele vai verificar alguma questão de documentação, vai ver o objeto e tal, vai confeccionar ela. Já sou dono? Não. Aí eu tenho que sair dali, ir lá no registro de imóveis, aí é que tá, aí pode começar um outro problema. Porque no tabelionato de notas, o tabelionato não tem a competência para ser um filtro, para analisar, para fiscalizar. Ele só vai narrar a nossa vontade ali naquele documento. Quando chega no registro de imóveis, que é para registrar o novo proprietário, vamos supor, o Clóvis comprou do Renato, né? E aí, para transferir do Renato para ele, aí vai começar um filtro lá no registro de imóveis. Que o registro de imóveis tem só essa competência da questão dos imóveis no Brasil, né? Aí cada um tem a sua competência regional. E aí, ali o registrador vai começar a analisar. Ele só vai registrar se não tiver nenhum problema. Aí é lá no registro de imóveis que vai ser feita uma análise. E aí esse registrador pode dizer... Não, eu não vou registrar. E até é bom destacar que, mas é em cartório, o cartório não é... Os cartórios são uma delegação do Poder Judiciário. Então, as serventias têm um corregedor, um juiz corregedor, tem as normas que são emitidas pelo Tribunal de Justiça. E o que acontece? Então, é o Poder Judiciário nessas serventias lá, né? Então, ali começa um filtro ali. Aí, de repente, o registrador vai emitir uma nota. Opa, isso aqui está faltando isso. Certo? Mas, enfim, vamos olhar o melhor dos cenários. Deu tudo certo, fez a escritura, levei para registro, transferi a propriedade, recolhido o tributo, que é o ITBI, né? E aí passa para... Eu sou o proprietário de fato. Aí eu sou dono, é meu, né? Por que a gente fala também de um tal de contrato de gaveta? Porque aquela escritura que eu fiz, aquele documento que eu fiz, foi um documento entre as partes, entre nós. Mas ele não gerou publicidade.
Então, para gerar publicidade, ele tem que ser levado ao registro de imóveis, para que todos saibam, certo? Aí o que acontece? As pessoas não levam, elas vão para casa. Por isso que a gente chama contrato de gaveta, porque ela não levou a registro. Aí o Brambila vai me perguntar, ô Clóvis, mas por que não se leva a registro? Porque hoje, infelizmente, no Brasil, é muito caro você registrar. Todo esse trâmite que eu estou tentando explicar aqui, falar para vocês, ele é muito caro. Hoje você comprar um imóvel no Brasil e fazer todo o trâmite de registro é muito caro. Por quê? Tem as taxas cartorárias, emolumentos, tem um imposto que é chamado de ITB, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Então, toda vez que eu faço uma compra e venda de um imóvel, vai gerar esse tributo, esse fato gerador. E ele corresponde de 2% a 3% do valor do imóvel. Aqui no município é 2% só, mas é um valor expressivo. Aí vai ter que recolher esse tributo e levar a registro, aí as pessoas tentam, aí muitas delas não fazem esse trâmite de fazer escritura, fazer um contrato de gaveta, um contrato de compra e venda entre eu e você, e aí é que vai começar a dor de cabeça, vai gerar segurança jurídica, né? E enfim, é isso. Acontece muito isso, me corrija se estiver errado. Que isso? Tu é do direito em também? Situações, a gente deu uma brincada, uma passada por lá, mas assim, quando se faz loteamento, né? Certo. Pega um loteamento, o cara faz um loteamento grande lá e começa a vender nos contratos. Isso. Geralmente é tudo contrato no loteamento. Certo. Eu vou comprar um, Clóvis outro, Fernando outro. Sei. E vai lá e, tipo, loteia lá 100, 200 pequenos terrenos. Sei. E isso vai se passar aí, sei lá, 120, 180, 240 meses. Certo. Essa pessoa vai pagar e ela não vai produzir escritura disso. Certo. E nesse processo, quando a gente fala em 240 meses, nós estamos falando de 20 anos. Certo. E é um tempo significativo. Dentro desses 20 anos, o cidadão que foi lá e comprou tem 50 anos, comprou e vai pagar esse terreno durante 20 anos, ele pode morrer a qualquer momento. Certo. E ele pode ter um número de filhos ali significativos. Sim. E a esposa que não era esposa... É interessante que tem aquele negócio assim, ó. A esposa se separou, mas não foram lá no cartório fazer toda a separação de bens e etc. Isso, exatamente. Aí ele casou com uma segunda, se amaziou lá com uma outra mulher. Eu tô resolvendo uma situação dessa. Então, e daí chega a mulher também tem dois filhos, que ele já tinha uns 3 com a outra, e aí o cara vem a faltar e ficou aquele terreno que não tem escritura. Sim. Tem uma esposa que não é esposa de fato, que a esposa que era esposa vai querer a parte dela, né? E aí começa esse rolo todo. Sim. Quando a gente fala que tem que procurar um profissional é justamente para evitar esse tipo de coisa, né? Dor de cabeça. Você quer ter um pouquinho de gasto agora ou você quer ter uma baita dor de cabeça depois? É que tem muita gente que pensa também assim, né? Não vai ser eu mesmo que vai resolver, que se lasca, deixa eles aí se matar tudo, né? É bem importante isso aí que estás comentando, porque, né? Às vezes a pessoa ali para tentar regularizar o seu imóvel, vai 10 mil reais para regularizar, né? E às vezes compra nada, não estou fazendo pré-julgamento, né? E para comprar um iPhone, esse último tipo aí de 12 a 14 mil reais, vai lá e acaba adquirindo, que não estou falando, né? Muito pelo contrário. A pessoa tem necessidade, gosta, é um desejo dela, vai lá e adquire, né? Mas pensa na questão da propriedade. Tu tocou ali, nessa parte do direito imobiliário, ela envolve, tem advogados que atuam, outros não. Por quê? Ela envolve muitas situações. E o direito de família está muito envolto ali, né? Família, direito tributário, até o direito trabalhista, urbanístico, direito ambiental, então direito notarial e registral, isso que eu estava comentando agora, das serventias, então ele é um universo muito vasto. E como tu falou assim, hoje, vamos supor assim, tu falasse de loteamentos, né? Hoje a gente observa, e Gaspar hoje, que nem hoje, está tendo muita demanda hoje por regularização de imóveis na cidade, por quê? Gaspar hoje, no último censo, aí chegou a quase 70 mil habitantes, né? Blumenau, que é aqui do lado, está saturada, né? Na questão urbanística, né? A Blumenau hoje tem quase 400 mil habitantes, 532 quilômetros quadrados, a gente sabe como é que é a topografia da cidade, né? É muita elevação, por conta que é um vale.
E a área de expansão eu estou falando de lá rapidinho, ali pela questão urbanística, é para a região norte, fora de cota de enchente e tal. Mas aquela região norte, a Itopava Central, ela está ficando saturada também. E aqui, aí o que acontece? Muitos empresários querem ter acesso a BR-470, 101 com facilidade, então estão migrando aqui para a cidade de Gaspar. E Gaspar está saindo de uma característica agrícola, né? Dessa questão de terras, o pessoal tinha muitas terras, assim, no sentido de... com arroz, assim, plantação de arroz, plantações, e eles estão saindo dessa situação e está precisando de expansão de território, né? Então está havendo essa necessidade de regularizar os imóveis. E a gente está vendo aqui na cidade muitos loteamentos. Então, por exemplo, que nem aqui no Brasil, a gente tem 3 tipos de loteamento bem rapidinho, né? Tem o loteamento regular, que é aquele bonitinho, melhor dos cenários, né? Tudo certinho. Só que fazer um loteamento regular é muito caro. Ele é muito caro. Por quê? Aquele que vai lotear, ele vai ter que fazer tudo de acordo com as regras do plano diretor, urbanísticas, né? Não vai fazer uma ruazinha pequena, tem que fazer uma rua com gabarito que passe um carro, um caminhão, tem que deixar toda a infraestrutura. Então, além disso, daquele terreno que ele está loteando, ele tem que deixar um percentual para a área de preservação permanente, uma área para questões públicas, né? Para uma área de lazer. Então, chega às vezes até perder 40% daquele seu imóvel que ele está loteando. Então já é muito caro. Esse é o mundo ideal, é o loteamento regular, né? Você comprar. Tem o loteamento... Só que mesmo assim, se tu comprar parcelado com a loteadora, você não tem escritura, né? Você tem um contrato. Não, aí é que tu está falando mais uma situação. Assim, ó, quando eu faço... Então, a compra e venda, que é uma compra à vista, pelo Código Civil, né, acima de 30, a maioria é acima de 30 salários, né, tem que ser por escritura pública, porque aí a pessoa vai lá e depois transfere a propriedade para mim lá no registro de imóveis. Por exemplo, se eu fizer uma compra, é um outro tipo de contrato, né? Aí a gente chama que é uma promessa de compra e venda. Por exemplo, eu vou comprar de ti esse imóvel aqui, por exemplo, custa R$500 mil. Eu digo, olha, Clóvis, eu tenho 250 mil, mas eu tenho um bom crédito e tal. Não, eu vou parcelar para ti. Aí eu dei o dinheiro para ele, parcelei tudo bonitinho. Parcelei, vamos supor, em 10 anos. Ao final, eu sei que o imóvel aqui está no nome dele, ele não vai transferir já de cara a escritura para mim, né? Não vai fazer a transferência, né? Porque eu não paguei, não terminei de pagar. Aí o que acontece? No final do que eu terminei de pagar, eu vou chegar, Clóvis, seguinte, eu já paguei a última aqui, meu Deus, suei para pagar. E agora, vamos lá, eu preciso que tu outorgue a escritura para mim. Aí o Clóvis diz, eu não vou fazer isso, ô Beretta. Desculpa, eu tô com depressão, me separei, tu vai me perdoar, eu não tô com cabeça, te vira. E agora? O que eu faço? O que eu vou fazer? Quem poderá me socorrer? Aí a própria lei ela tem um instrumento, um remédio, que o nome é meio estranho, se chama adjudicação compulsória, que é forçar o comprador a lhe passar a escritura pública, né? Aí tem esse vendedor. Isso, o vendedor lhe passar, né? O proprietário que está no nome dele ainda, né? O proprietário passar a propriedade para mim. É uma maneira que o judiciário, isso já tem há bastante tempo, e agora teve uma inovação desde do mês de novembro do ano passado, que antes era feito isso só pela via judicial. E agora é pelo extrajudicial, é direto no cartório. Se eu tiver aqui requisitos, eu tiver o comprovante que eu paguei para ele, eu tenho o documento, né, ali da transação que a gente fez, o comprovante. E aí eu vou eu faço uma ata notarial, vou no tabelionato de notas, ele confere, manda para aquele cidadão lá, que no caso o Clóvis que não quer me passar, uma notificação. O Clóvis tem ali 15 dias para responder. Naquele espaço de tempo, o silêncio dele vai contar a meu favor. Né? Aí ele pode não se manifestar, e aí eu tenho do Poder, né? Eu tenho através do Poder Judiciário, ou através do próprio cartório de notas, é feito esse registro automaticamente, entre aspas, né? Tem que fazer esse procedimento, por isso que o nome é adjudicação, eu estou forçando ele a passar para mim. Então, nesse caso, aí lógico, o cidadão com quem ele comprou tem que ser o dono, de fato, o proprietário. Ele não vai usar esse instrumento se foi uma posse. Porque posse presume que eu não sou dono de nada. Que eu não tenho... A posse, como eu falei, que não tem o registro de imóveis, é como se eu não tivesse nada.
né, no mundo jurídico. E é isso. Então tem esse instrumento que tu falou da adjudicação, que é o instrumento, né, que vai forçar, e é tranquilo de fazer, tendo os comprovantes, é bem... Interessante. E agora, você comentou antes que, às vezes, no familiar ali, que o Renato comentou, às vezes uma mulher trocou, né? Trocou de mulher, você fala. Sim. Trocou de mulher. Sim. É mais tranquilo fazer isso, né? Trocar de mulher. Vou trocar minha mulher. Teve uma nova pessoa, claro, nesse ramo aí. E teve uma separação e Sim. talvez no cartório, você falou assim que lá tem que ter como um cronograma da vida da pessoa, da casa. É averbado lá no cartório de registro de imóveis, por exemplo, que teve uma separação entre o casal. Isso. É que na realidade, assim, ó, é bem profundo isso aí, mas vamos lá. Divisão, no Brasil, né, o Brambila é formado em direito, sabe, tem 4 regimes de casamento, né? A comunhão universal, comunhão ali com o final dos aquestos, a comunhão parcial e a universal e a comunhão obrigatória de bens, né, com pessoas acima ali de uma certa idade, né? 70 para evitar o tal do golpe do baú. Primeiro de tudo, teve um evento ali de divórcio, certo? Tem que analisar a primeira parte. Qual é o regime de bens que essa pessoa, que eles tinham na constância do casamento? Se a comunhão universal de bens, tudo aquilo que tu tinha antes do casamento, e ela também, no ato ali do casamento, né, na comunhão universal tem que fazer um contrato, um pacto antinupcial, né? E tudo vai se comunicar. Na hora que tiver o evento ali de um divórcio, tudo aquilo que tu tinha antes ou vai se comunicar. Mas esse pacto ele é feito separado daquele isso é quando você vai no cartório. Quando você vai lá se habilitar para o casamento, é feito antes, né? Aí é feito ali você escolhe o regime. Isso. Antigamente, isso, escolhe a princípio o regime. É que assim, ó, no passado a regra era a comunhão universal de bens, certo? Era a regra. Depois do advento de uma nova lei, agora a regra, vamos supor, se eu não falar nada que eu quero um regime diferente, ou se a lei não me exigir, né? Por exemplo, se casou com uma pessoa acima de 70 anos, aí não é uma escolha, é uma obrigação, né? Isso está em discussão, doutrinária ainda, por causa do direito, né? A pessoa tem 70 anos, mas tem a capacidade, não é porque que tem essa restrição, né? Porque pegou uma menininha de 20. Para evitar. Então a regra, mas é bem isso. Uhum. Mas a regra de hoje no silêncio, né? Não estou falando nada, vou casar, é comunhão parcial de bens. E o que essa comunhão estabelece? Que aquilo que vocês adquirirem com esforço comum, na constância do casamento, quando tiver um evento de divórcio, é metade para cada um. É a metade de cada um. E aí todo esse procedimento, por isso que tem que ter o regime de bens. Porque quando vai ter o evento ali de divórcio, vai ter a partilha, vai ter a questão ali da divisão desses bens. E isso tudo tem que ser comunicado, né? E essa norma ela pode ser mudada na hora da separação por opção? Aconteceu ali a divisão, que então estava registrado que a casa era só sua. Sim. Antes do casamento, mas vocês tiveram um filho durante essa época que talvez antes do casamento, né? Certo. Antes de oficializar. E depois, no final, quando então aconteceu um divórcio, ficou metade de cada um por ceder a opção dele. Isso, como eu falei, no caso da criança também. Isso, vai ter a questão ali do regime de bens, né? Aí vai ser feito o procedimento de divórcio, aí a gente tem que verificar se ele vai ser consensual ou não, né? Litigioso. Se vai ter algum litígio, alguma situação. Se não tem, é feito um procedimento, se não tiver menores, né? Agora mudou a lei, há essa possibilidade de fazer direto na serventia, mas tem que ter o aval do Poder Judiciário também, né? Pela via judicial. Aí ali é que vai ser analisado, né? Porque, lógico, o direito ali do que cabe ali a parte do herdeiro é uma outra situação, né? Não, mas porque isso é só pós-morte, né? Aí é no evento morte. Mas na questão ali do divórcio, ali, vai que vocês entraram num acordo e no consenso, a pessoa, não, eu não quero ter nenhum vínculo contigo. Pode ficar na casa. Exatamente. Não, entendi. É que a primeira coisa que tem que ver, que né, o Fernando falou, é a questão do regime. Sim, o regime já era, mas
que era só que já era cada um com Não, seu. não, isso aí é cada um, o regime Isso, cada um Mas com o aí seu. ele dizia, pode ficar. Isso, Aí- mas aí é que tá. aí- Vamos aí- supor, na comunhão parcial, é o que eu adquiri na constância do casamento. Eu casei, eu tinha essa casa aqui, né, já era minha. Só que na constância do casamento eu fiz uma benfeitoria. Eu coloquei uma piscina, eu, né, melhorei, coloquei mais um cômodo. Aí naquela parte, a pessoa, né, aí ela vai ter Tem direito daquilo ali, né? A lei fala muito de esforço comum, mas já tem julgados. A pessoa, mas a minha mulher nunca me ajudou. Mas já tem julgados no próprio STJ que, acho que foi a ministra Nancy Andrighi, se eu não me falha a memória, que ela, no parecer dela, quando ela fundamentou, ela colocou a dona de casa. Aí eu lembro bem rapidinho, só aproveitando para não me alongar muito, quando eu era pequenininho, eu estudava em Blumenau, e aí a gente tinha que pegar ali para fazer a matrícula para levar para os pais, né, um cadastro ali, um requerimento, e aí eu fui entregar, nunca vou esquecer dela, a dona Terezinha, ela era coordenadora pedagógica, e tinha um amiguinho meu bem na frente. E aí colocou aqui, ó, faltou um dado aqui da tua mamãe. O teu pai não colocou isso aqui, eu vou levar pro pai. E eu tava atrás aqui no chão. Aí, a tua mãe faz o quê? Aí o menininho na frente, meu coleguinho, eu era bem pequeno. Minha mãe não faz nada. E aí a professora, a dona Terezinha, com ar de sabedoria, não constrangeu, eu nunca vou esquecer, eu era pequeno, nunca constrangeu o menino e disse, quem lava a tua roupinha? A mamãe? Quem faz o almoço? A mamãe. E ela foi falando, chegou no ponto que aí a tua mãe não, a mamãe faz bastante coisa. Então, aí eu quero trazer, eu lembrei disso, né? Eu quero trazer isso agora para essa situação. Isso, né? Eu quero trazer para essa situação, né, desse julgado, né? Que a mulher nunca trabalhou, mas o fato dela estar em casa, estar zelando pela casa, tudo, a pessoa também, o marido está tendo um proveito, né? E é isso. Por isso que eu digo, a gente tem que analisar cada caso, né? Mas é isso, é ver o regime de bens, ver se vai ter acordo ou não, ver a questão da partilha, às vezes pode ter uma partilha diferente, né? E tal, tudo vai da pessoa. O Estado não vai, o Estado, eu digo como ente, né? Essa mão invisível que a gente não vê, ele não vai interferir nessa questão ali de vocês, né? Que é uma questão, ele vai intervir se não há um acordo. Né? Aí aquele concursado, né? aquele servidor público, né? O Estado, o juiz, o magistrado, né? Que fez concurso público e tal, aí ele vai decidir essa demanda e vai, né, ver como é que vai ficar. E cada rabo de foguete que aparece por aí. Essas situações são interessantes, né? E ainda comentamos assim, em venda às vezes, né? Sim. Tens tua casa à venda, mas eu posso te pagar uma metade. Certo. Vou te pagar metade e a outra metade eu vou te pagar em CUB, que hoje é uma... Sim, é uma taxa referencial ali, né? Uma taxa referencial. E aí provavelmente só vai passar a escritura quando acabar todo esse detalhe. Mas de repente o cara, não, mas você já pode usufruir do imóvel. Beleza, a gente fez isso aqui, pagou metade, você já pode usar a casa como você quiser. Sim, já está na posse do imóvel ali, né? E vamos supor, esse pagamento do CUB, isso tem algo que possa assim, daqui a pouco o cara pegou essa metade, tomou a posse, né? Começou a usar, reformou a casa, porque ele já pagou metade e começou a usar e está pagando. E não conseguiu mais continuar pagando. Então, já apareceu bastante. Já é outra situação, né? Vai ter que ser analisado tudo aquilo que foi colocado em contrato. Aí vai ser aplicado ali, a gente tem que analisar ali a situação, né? A gente sabe que no mundo dos contratos tem aquele contrato de adesão, né? Que é aquele contrato onde uma das partes não tem aquele direito de dizer, não, eu não concordo. Ela acaba assinando aquilo ali e por desconhecimento jurídico, ela não viu ali que, ou de repente a pessoa que, geralmente esses contratos são feitos com agente financeiro, né? O banco, né? Ou até banco estatal ali, a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, um outro tipo de banco, né? Para conceder esse financiamento e colocar uma cláusula de reajuste pelo CUB. Que aí vai ficar, não se utiliza muito isso, geralmente é o INPC ou algum outro, que senão vai ficar muito oneroso, né, para a pessoa. Mas se ela assinou aquilo ali e ao longo do tempo está ficando muito oneroso, ela pode sim, né, procurar um profissional de confiança dela e verificar ali o contrato, as nuances, como é que foi, né, porque a gente chama também nessa parte contratual que aí há um desequilíbrio, há uma desigualdade, né. Vai que a pessoa passou por uma dificuldade financeira, aí tem que avaliar cada caso, né?
Mas é uma situação delicada. Por isso que eu digo, a pessoa vai tomar um empréstimo desse, vai fazer um financiamento, também procura um profissional, né? Para deixar bem, para ele esclarecer como é que vai ser as regras do jogo, né? Para depois não ser pego de surpresa, né? Porque, como tu falou, um financiamento de 20 anos, né? Ao longo da vida pode acontecer muitas situações, né? Então, tomar todo cuidado. O que acontece na prática que é crucial, é cruel, aliás, de ver. E eu trabalho, né? Eu sou advogado, mas eu sou um ser humano e eu não consigo, sinceridade, eu não consigo agir friamente. Tem um lado de emotivo, né? A maioria das pessoas que eu atendo, eu acabo fazendo amizade, eu sei que a gente tem que ter todo o profissionalismo, né? Não entrar, mas a gente acaba se envolvendo. E eu estou com uma situação bem delicada, que é o tal do contrato de alienação fiduciária. Esse contrato de alienação fiduciária está até sendo discutido no STF, tem um tema 982, dessa lei, que quando você vai tomar um empréstimo, é diferente da hipoteca ali, né? Você vai tomar um empréstimo no banco. Você tem uma empresa, vamos supor, aqui o Clóvis tem, né? Vocês têm aqui o podcast, querem investir porque está crescendo e tal. Vai lá e toma um empréstimo no banco, através desse contrato de alienação fiduciária, e deixa a casa como garantia. Só que deixar essa casa, nesse ato da alienação fiduciária, a alienação fiduciária já é como se fosse já o contrato de compra e venda, uma escritura pública, um título que o Clóvis, naquele exato momento, ele já está passando a propriedade, ele está literalmente passando a propriedade para o banco. O banco vai... E às vezes a concessão desse empréstimo é muito rápido, a aprovação. Certo? Porque se está no teu nome aqui, a casa aqui vale 1 milhão, tu pediu ali, vamos supor, 300 mil reais, o banco concede rápido. Mas quando tu faz esse ato, tu deixa já de ser o proprietário do imóvel. Tu tem uma expectativa de voltar para ti no final. E o que aconteceu? Eu estou com uma situação dessa, o cidadão, bem rapidinho, ele tinha uma empresa de pequeno porte na cidade de Timbó, e ele já adquiriu essa empresa praticamente insolvente. Mas ele já é um senhor de idade, mas ele, com uma veia empreendedora, disse, não, eu vou assumir. Logo em seguida que ele assumiu, ele até tomou empréstimo para agilizar ali a empresa, veio o Covid, a pandemia, e a pandemia parou o Brasil e o mundo. E aí ele é uma pessoa muito honesta, muito correta, ele tinha tomado esse empréstimo, ele tinha um pouco de dinheiro ali, ele disse, não, eu vou pagar primeiro os meus funcionários. Ele tinha representante no Brasil e tal, pagou todos os funcionários, tudo certinho, e ele ficou insolvente, faliu, praticamente faliu. A empresa deixou a atividade, não tem nada, e esse casal, que é o dono dessa empresa, não estou querendo expor eles, né? Eu estou falando nome. Eles são benefícios do INSS, eles são aposentados do INSS. Ganham, assim, hoje a renda deles é uma renda muito baixa. E literalmente eles estão perdendo a casa. O lugar que eles moraram a vida inteira na cidade de Timbó, a vida inteira lá. É muito triste ver um senhor e uma senhora de idade. Aí, lógico, a gente está tomando todos os procedimentos, os cuidados, os meios, né? Mas olha a fria que eles entraram. Ah, mas eu não sabia que... quando você faz um contrato de alienação fiduciária, você perde o seu imóvel. Aqui em Gaspar eu também peguei de um cidadão, estava perdendo seu apartamento. Porque assim, aí o banco, como tu já passou o imóvel para o nome do banco, entre aspas, o banco só vai usar de um recurso, que é fazer a consolidação. É consolidar de fato aquilo. Aí o banco vai lá, notifica a pessoa para pagar, a pessoa não arrumou aquele dinheiro das parcelas que estão em atraso, que a gente chama que é purgar a mora, não pagou aquilo ali, vamos supor, eu estou devendo 20 mil reais de parcelas atrás. Ele não pagou, o banco notificou, fez todos os procedimentos. Aí o banco vai notificar novamente e já vai consolidar. O que é consolidar? O banco já... É como se fosse uma compra e venda mesmo. O banco vai recolher o imposto, que é o ITBI, vai pagar todos os emolumentos, vai pagar tudo aquilo que tem de taxa para passar para si. Aí o cidadão arrumou o dinheiro. Só que aqueles 20 mil reais, deu um jeito de arrumar, que ele viu que a coisa apertou. Só que aí já não dá mais tempo. Aí tem que pagar a totalidade do que ele pegou. Vamos supor, já pagou alguma... Falta 250 mil. Aí ele não consegue só pagar, ele vai ter que pagar a totalidade da dívida. Aí não tendo, aí o banco consolida
e aí vai para leilão. Então tomar muito cuidado com aí isso. Acontece muito isso, cara. Aqui bastante. E aí o que a gente usa como matéria de defesa? Como é uma execução, é uma dívida e o credor tem esse direito de cobrar e o cidadão colocou o seu bem como, né, ele entregou para o banco, como é que eu vou dizer para ti? É muito delicado, é muito perigoso, toma cuidado que você triste, consegue sabe? até discutir, mas você não sabe... Isso, isso, desculpa, Bramila. Aí de matéria de defesa, é a gente tentar ganhar algum tempo, o cidadão tentar arrumar algum recurso, né? Mas não, a princípio não tem o que fazer, porque existe um tema de repercussão geral que está com o ministro Fux, que é o tema 982, que discute, por exemplo, princípios constitucionais do devido processo legal. Como é que o banco, sem uma ação para você se defender, ele já consolida esse bem assim de maneira tão rápida, entre aspas, né? Até porque o contrato, ele Isso. tipo, ele não te deu a opção de você colocar uma cláusula de autodefesa para você mesmo, né? Exatamente. E aí o que está se discutindo isso é você poder se defender. Por que tu ficou devendo e tal? Só que a gente já sabe como é que vai ser o julgamento. Vai ser a favor da própria lei de alienação fiduciária que garante essa situação, né, de passar para o nome. Porque se o ministro lá, ele, no entendimento dele, ele der contra essa lei, vai quebrar o sistema imobiliário, o sistema de financiamento do Brasil. Então vai gerar uma situação... Então a pessoa, numa situação dessa, fica alerta, né? Ela vai ter só como matéria de defesa, lógico, ver se tem algum juro abusivo, alguma situação, mas tomar cuidado. E tomando cuidado, então, olha só, um profissional vai fazer algum negócio? Fala com nosso amigo Fernando. Qual que é o seu... Doutor Fernando, deixa suas redes sociais então, aí, Fernando. Primeiro, assim, né, por uma questão de ética, destacar para vocês, eu quero agradecer ao Clóvis, ao Renato, mas destacar, procure um profissional da sua confiança. Procure um profissional que você tenha segurança, existem profissionais habilitados que tem, né? Que pode lhe ajudar, da sua confiança mesmo, certo? Eu tenho, né, hoje, eu tenho um escritório aqui no centro da cidade de Gaspar, na frente da prefeitura de Gaspar, né? Nós ficamos à disposição. E é isso, a minha rede social, meu nome completo, né? É só colocar Fernando Rafael Beretta. E ali você vai encontrar, ali tem bastante material para ajudar você, para instruir, né? De maneira até como uma cortesia, né? Tá bom? Legal. Show de bola. O PMG Podcast, nós temos essas 3 letras aí que o pessoal pode devagar até o que é o PMG. A princípio, né? Tem uma etiqueta, a gente puxou para essa capital da moda infantil que nós temos aqui na cidade, né? PMG como uma etiqueta. Mas nós geralmente gostamos de perguntar para o nosso convidado. Vamos lá. O Fernando, PMG, no que o Fernando é P, no que o Fernando é M, no que o Fernando é G, por exemplo, assim, na sua autodeclaração, vamos dizer assim. P, seria estar começando agora. O que eu seria do P de pequeno? Pô, agora P, assim, pequena, né, na intolerância, né, não sei, médio no sentimento de querer ver um país, uma cidade, um estado, né, melhor, e grande no amor, grande nas coisas boas, no pensamento, de pensar ainda que, diante de tudo que a gente está vendo, né, no cenário mundial e local também, que é a solução, que o mais importante, né, isso é da coisa, eu acho que a gente tem que pensar nisso, de ter essa grandeza, né, de pensar na família da gente, que é o berço, que é zelar pela nossa família, zelar pelas pessoas, ter mais comprometimento, né? É isso. Eu só queria também, não sei se já está finalizando, mas eu queria agradecer de coração pela oportunidade, pedir escusas, né? Às vezes a gente vai falando e tal, mas é que aqui o ambiente é muito tranquilo, muito descontraído. Eu queria agradecer de coração mesmo ao Clóvis, né, pela simpatia, ao Renato Brambila, esse grande amigo, esse parceiro e esse baita profissional aí também. Amém. Obrigado. É justamente essa, você vir aqui e mostrar quem é o Fernando. Sim. Obrigado. Não só o doutor Fernando. Não, a pessoa
né, a espiritualidade e tudo mais, né? Obrigado. Bonito isso tudo, né? Isso é legal porque transmite. Às vezes, eu sempre comento, as pessoas eles têm uma noção da pessoa. Acontece muito comigo. O cara vai pro mercado focado. Vou lá pro mercado comprar minhas coisas lá pra hamburgueria. O cara vai focado, passa pela prateleira e nem olha pros lados. Dá uma impressão de arrogância. É verdade. Né? Que a gente, às vezes, acaba transmitindo isso mesmo sem querer. Sim. Né? E é bom que as pessoas também nos conheçam de outras formas daquilo que a gente tem no dia a dia para poder oferecer, né? Para que esse estigmatismo acaba sendo um pouco quebrado. Né? Então, é legal trazer essa tua experiência com a política, teu trabalho dentro da prefeitura, teu casamento, tua religiosidade, teu conhecimento e isso tudo transmitir para esse público nosso aí que é bem, eu aprendi uma bem abrangente. Fiquei ligado umas coisas aí. Você também aproveita, ó, vai fazer negócio com imóvel, abre o olho, tem muita minúcia por aí. Você quer ter dor de cabeça? Continue aí sem ninguém. Agora você gaste um pouquinho, mas, gente... Invista isso. Desculpa aí. Invista na tranquilidade. Gostei dessa. Invista na tranquilidade. E é isso aí. Hoje nós batemos esse papo aqui com o Fernando, que ele é vinculado aí ao direito imobiliário. É um ramo que ele não é tão explorado pelos advogados, digamos assim, que os advogados querem, às vezes, as coisinhas mais fáceis, né? Fazer lá a aposentadoria que é isso que dá o rapidinho. Mas é interessante quando alguém se interessa mesmo por um ramo e leva isso a sério, dá para ver que teu conhecimento é outro nível. Realmente de buscar esse baita profissional que tu és. Obrigado. Então, eu digo assim, conversamos com o Fernando, aprendemos mais um pouquinho com o Fernando. Mais um pouco não, mais um pocão, né? Mais um pocão com o Fernando. Agradecemos a tua presença, Fernando. Imagina. Obrigado por estar aqui com a gente aí, trocando essa ideia, trazer esse conhecimento para nós também, para o nosso público. E gostaria que você deixasse tuas recomendações aí para o nosso público. Corta para aquela câmera ali, ó. Sim. E dá-lhe no meio. Tá. Então, mais uma vez, né? Agradecer a oportunidade, agradecer de coração mesmo. A gente tem humildade, né? A gente trocou aqui um bate-papo, a gente está sempre aprendendo, mas deixar um recado para você, aquilo que o Renato e o Clóvis já falaram muito bem, né? Não transforme o seu sonho no pesadelo. Como a gente comentou aqui ao longo do programa aqui, faça sua diligência, procure um profissional, pesquise, avalie, né? E a gente também está aí para ajudar, contribuir. Forte abraço e obrigado mais uma vez. Isso aí, PMG. Siga o nosso canal. Tem os cortes no Instagram, né? Que você vai ver pedaços pequenos dessa entrevista. Lá vai ter o link para você ir no YouTube, ver na íntegra. Compartilhe, espalhe para os amigos. Aí tem um pessoal que faz um podcast legal lá em Gaspar, o PMG. E dá aquela curtida lá, porque se você não curtir, pode cair o dedo, tá? Cai o dedo. E outra coisa, gente, é bom, né? De repente, embaixo aqui, onde tem ali nos comentários, se tu tiver alguma entrevista que tem interesse aí de conhecer, que a gente traga aqui para trocar uma ideia. De repente, uma sugestão de alguém para trazer aqui para o podcast. Entrevistado. Legal. De repente você quer saber sobre algum assunto, deixa ali. Sim. Deixa ali nos comentários, né? Comente, vai lá, siga faz rodar. A página do Fernando e cola com a gente aí que você só brilha. Tá joia? Beijo e até a próxima. Valeu!